né? Então, pessoal, nessa aula 14 de segurança e soberania alimentar, eu vou fazer uma aula assim rápida de revisão dos conteúdos que nós vimos, né? Foi bastante coisa. E até para gravar o que é realmente fundamental vocês não esquecerem, né? Da segurança e da soberania alimentar. Nós começamos a disciplina, então, na primeira aula, nós vimos que foi síncrona, né? Uma apresentação sobre, então, as origens, né, dos conceitos de segurança alimentar e nutricional. Aí, então, é um resgate histórico, né, do que a sociedade e mundial, né, o que foi acontecendo com o passar dos anos e como esses conceitos, né, de segurança alimentar, de direito humano à alimentação adequada, de soberania alimentar, né, foram sendo construídos internacionalmente e aqui no país principalmente, né. Aí vocês fizeram, aí nós entramos bem na questão dos alimentos ultraprocessados, né. Então, a segurança alimentar, ela vai ter principalmente três vieses, né? A parte nutricional, a parte da produção de alimentos mais limpos, né? E a parte, então, de garantia, né, de acesso a esses alimentos, que é a parte social, né? Então, são três grandes setores, né, que se conversam. E dentro desses setores ainda nós temos daí a inclusão da indústria de alimentos, né, da que processa essa matéria-prima, a questão do armazenamento, né, de grãos, que tudo isso se interrelaciona para garantir, né, essa segurança alimentar para a população. A soberania, então, o que é ser soberano? Né? É você ter o quê? O controle sobre aquilo que é produzido e que vai ser transformado para alimentar as pessoas daquele país. Né? Garantindo principalmente a questão cultural, né? De preservar a cultura alimentar daquela população. E para um país gigante, né, continental como é o nosso, essa soberania alimentar ela se dá também por estados, por micro-regiões. Né? Então, quem garante a soberania é a produção local, né, cultural dos alimentos que fazem parte da dieta, da vida, do dia a dia das pessoas de uma determinada região geográfica. Outra coisa bem importante da soberania alimentar é a questão dos estoques, né? Os estoques e o armazenamento, que era então lá em 1950, 45, 60, a maior preocupação, né, dos países pelo mundo era ter um estoque de comida, né? Porque teve as guerras mundiais, teve várias situações, né, que levaram a ser essa a preocupação principal. Ano passado, né, em 2020, nós vimos o que? Uma certa preocupação de um ou outro país, né, em ter a garantia de produção, né, de carne, principalmente, né, carne, durante a pandemia, né, teve, assim, um certo período de estresse. Não sei se vocês lembram que no início lá, as pessoas falavam, vamos ter que comprar comida, né, os mercados até ficaram sem vários itens, né, e o que fez depois o preço daqueles itens específicos
se elevarem muito, né? Mas nós vimos uma movimentação aqui no Brasil das pessoas estocando, né, comida em casa, comprando a mais nos supermercados com medo de que não se teria oferta, né? Com medo de não ter alimento para todo mundo, tá? Então, daí depois dessa origem dos conceitos, que seria importante, tem também a história de segurança alimentar e nutricional no Rio Grande do Sul, junto com o histórico, né, do nosso estado. Depois a gente viu, então, uma análise da situação alimentar e nutricional da população, as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, que foram implantadas em determinado tempo, como que ocorre, né, a alimentação. E aí depois veio a aula e também da parte nutricional, que é, então, guia alimentar para a população brasileira, né? Esse guia, então, ele resultou da necessidade de orientação da população brasileira para cuidado com sua alimentação. Porque nós temos aí um maior, depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais tem indivíduos com sobrepeso e obesos. E isso é um impacto extremamente grande na saúde dessa população e que vai resultar o quê? Estoura tudo no Sistema Único de Saúde, porque o indivíduo com sobrepeso e com obesidade normalmente desenvolve doenças, né, correlacionadas, como diabetes, pressão alta, várias outras, né, que às vezes nem aparecem, mas tipo ferro em alta quantidade no organismo, deficiências de vitaminas. Então, esse indivíduo passa a ser o que? Um problema, né, de saúde pública. E isso aqui no país, então, como o Brasil acabou adotando alguns anos atrás um modelo de alimentação muito parecida com a norte-americana, nós temos também esses mesmos problemas, né? É um dos países onde mais as pessoas morrem aí por doenças cardíacas, né? Onde nós temos um alto índice de indivíduos tratando de pressão alta, com idades bem pequenas, né? E aí isso vocês viram muito bem que esse problema, ele toma uma dimensão bem maior ainda, quando nós falamos das crianças, né? E aí vocês assistiram o documentário Muito Além do Peso, que é bastante triste, mas é a realidade, né? Essa desorientação, né, que as famílias têm com relação à alimentação é algo muito impactante, né? A gente assiste aquele vídeo e fica pensando, nossa, o que fazer, né, para auxiliar nisso, para modificar essa situação. O guia alimentar ele não é algo perfeito, né? Não é algo assim que contempla todos os aspectos, né? Ele pode e deve ser melhorado, na minha opinião, e o pessoal que trabalha com a nutrição está sempre trabalhando, né, nisso para alcançar efetivamente o objetivo final, né, que é uma alimentação melhor para as pessoas, que vai resultar, com certeza, sem sombra de dúvidas, numa melhor qualidade de vida, que a gente é, na verdade, o que a gente come, né? Então, depois teve uma parte de alimentos regionais e agroecologia, que foi uma aula, então, de um evento da UPF com o professor César Rombaldi, ele fala da regionalização, que também está sendo bastante trabalhada, né? E a produção de alimentos regionais está diretamente inserida na questão da soberania alimentar, né? No momento em que eu deixo de ter as receitas originais, culturais, das gerações que vieram antes de nós,
e eu perco saber fazer, né? Eu perco a questão sentimental que a comida nos remete, né? Porque não teve uma sucessão, né, no cozinhar, no saber fazer aqueles alimentos, eu posso dizer que eu perco, né, a soberania, porque a soberania alimentar, ela tem um conceito bem gigante, vamos dizer assim, mas também é aquele ato, né, de todo dia de preparar a alimentação. Então, preparar essa alimentação com as coisas que são produzidas naquele local, né? E saber fazer aquilo e ensinar, né, mais alguém a fazer, para que aquilo não se perca, né? E nos alimentos regionais, nós temos muito das preparações que são feitas são com alimentos verdadeiros, né? Porque aí nós vimos também esse conceito que é um alimento verdadeiro. É aquele alimento que é produzido com menor impacto no ambiente e que vai trazer nutrientes, né, para as pessoas, para o indivíduo. Então, esse é um alimento verdadeiro. Se eu comparo, por exemplo, uma, um pacote de bolacha recheada, né, o que eu tenho ali? Eu tenho ingredientes altamente calóricos, né, e que são calorias vazias, porque eu basicamente tenho ali num pacote de bolacha recheada açúcar e gordura, né? O açúcar adicionado, mas o açúcar na forma da farinha de trigo, e tenho a gordura que é o recheio, né? E aí eu tenho N aditivos, eu tenho o corante, eu tenho o aromatizante, eu tenho o saborizante, eu tenho os antes, né? Em uma quantidade muito grande, exagerada, né? E aí eu faço o quê? Vou me alimentar daquilo lá. Aquilo não é uma alimentação verdadeira, né? Não é um alimento verdadeiro. Aí eu pego a mesma situação. Tá, eu tenho aquela bolacha de pacote que é bolacha recheada. Mas eu tenho a possibilidade de fazer uma bolacha caseira, né? Aonde vai o quê? O que vai na bolacha caseira? Vai a mesma farinha de trigo, né? Só que vai ovos, né? Eu coloco leite, eu coloco açúcar e eu coloco sal amoníaco, né? Mas o que envolve? Ali eu tenho um alimento verdadeiro, porque quando eu estou falando de farinha de trigo, de ovos, de leite, o açúcar, né, que vai na bolacha, eu estou falando de alimentos. E aí tem toda a questão do fazer, né? Eu vou fazer uma massa, eu vou espichar aquela massa, eu vou moldar, eu vou assar no forno, eu vou retirar, depois faço ou não a cobertura, né? Mas a hora que eu for comer a bolacha, né, caseira, nossa, aqui de origem alemã, que todo mundo aprendeu a fazer em casa e tal, ou eu vou simplesmente abrir o pacote e pegar uma caloria vazia, vejam a diferença que é isso. Então, a bolacha feita com ingredientes que são alimentos, né, é um alimento verdadeiro, e a bolacha recheada não é. Então, é preciso resgatar principalmente com as crianças, né? Que a bolacha feita em casa é boa, né? Apesar de não ter a propaganda em cima dela, de não ter uma embalagem cheia de coisa colorida, de não ter um apelo de propaganda midiática, aquilo é o mais importante, aquilo sim é um alimento, né? Então, isso é uma construção, é um processo, né? Que nós vamos fazendo, né? Disseminando esse pensamento, disseminando a importância disso, né? Nos locais onde a gente está. E se esse alimento, então, por exemplo, para fazer essa bolacha, se ele é agroecológico, aí a gente já entra numa questão que é um pouco mais um passo à frente, né? Que é mais difícil,
Vamos dizer, então, que esse ovo é agroecológico, criado, né, no interior, sem galinhas receberem hormônios, sem receber ração, criada lá daquele jeito bem tradicional. O leite, né, esse gado também se alimenta de forma que não receba hormônio, que seja tudo dentro adequadamente dentro da legislação, né, o leite puro, sem adição de aditivos, sem adição de nada, né, a farinha de trigo, então, tem que ser orgânica, né, aí vocês vejam que para eu atingir esse alimento verdadeiro, com todos esses ingredientes, ou agroecológicos ou orgânicos, já é um passo mais difícil, né? Mas não é impossível. Agora, se nós interrompermos essa coisa de consumir tanto ingrediente tanto alimento com caloria vazia e cheio de aditivos químicos, nós já avançamos bastante, né, na questão de nos alimentarmos corretamente. E aí depois, então, nós trabalhamos aquele artigo, né, do capítulo do livro, que é a agroecologia na região celeiro, discutimos isso no fórum, né, todo mundo participou. Depois foi a aula, então, de produção de alimentos e sustentabilidade, onde a gente mostrou aí a cadeia alimentar, a questão das cestas, né, de alimentação pelo mundo, do que é mais profundamente o direito humano à alimentação adequada. E aí vocês fizeram a primeira prova, depois vocês assistiram, então, o documentário, Muito Além do Peso. E aí veio a aula, então, sobre a insegurança alimentar, que é aquele relatório, né, do Grupo de Vigilância em Segurança Alimentar e Nutricional. Aí veio depois, vocês fizeram o curso, né, o curso da USP, foram 2 aulas, e a mesa redonda sobre segurança alimentar e nutricional. Vocês viram que nessa questão da segurança alimentar e nutricional sempre tem muitos envolvidos, né? O pessoal da sociologia, da antropologia, da filosofia, né? Porque a alimentação não é algo isolado só da área das agrárias, ou da nutrição especificamente, né? É uma questão mais ampla, então existem muitos profissionais de diferentes áreas, né, no país que trabalham e auxiliam e puxam à frente, vamos dizer assim, nessa questão alimentar. E aí a gente então destaca, né, muito pesquisador brasileiro que puxa à frente nessa questão, que é o professor Roberto Maluf, né, que é lá da USP, e ele é um grande agente, né, promotor da segurança alimentar no Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecer ele no congresso que teve da FAO aqui no Rio Grande do Sul em 2018. Aí eu estava fazendo a apresentação do projeto da horta do hospital, que é coordenado pela Prof. Dani, numa das salas, e ele era um dos avaliadores. É uma pessoa, assim, com um olhar bastante amplo, né? Até ele elogiou bastante o nosso trabalho de extensão, recomendou a ampliação do trabalho, a multiplicação dele em outros municípios aqui da região. Foi muito legal, assim, conhecer ele e interpretar, conversar, né, mais, porque às vezes num congresso, tu vê os palestrantes e tal, com as perguntas, mas você não tem
aquela conversa mais de bate-papo, de troca de ideias, né? E lá foi um momento que nós pudemos ter isso, sabe? E ele falou de várias ações interessantes, né, que eles têm, desenvolvem em São Paulo, né, capital, que é, eu acho que o local, tirando o Nordeste, eu imagino que seja o local onde mais tem indivíduos passando fome. Então, além de toda a academia, né, dos projetos, das coisas que ele faz dentro da universidade, eles têm também uma ONG, né, que arrecada alimentos numa Kombi, né, os alimentos que sobram nos supermercados. Eles selecionam isso, higienizam e distribuem, né, para famílias aí de baixa renda. Isso, São Paulo capital. São pessoas assim que fazem acontecer, né? Não ficam só na fala. Eles compartilham o conhecimento, mas eles atuam muito na prática também. Aí, na aula 10, ficou, então, disponível para vocês a saúde e a segurança alimentar e nutricional em comunidades quilombolas, que, então, são os quilombos, né, e como que essa saúde e a segurança alimentar e nutricional ocorre ali, na aula da... Depois nós trabalhamos, então, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que também é algo que foi implementado, né, pela esfera federal, e que é um programa que funciona muito bem, né, e que, com as certificações que a Rosemary conversou conosco, ele melhorou mais ainda, né. Então, imaginem que durante a pandemia, muitas crianças ficaram sem, né, essas refeições que elas faziam nas escolas. Aqui, como nós estamos no interior, a gente não observa tanto isso, não sente tanto isso, né? Mas nas cidades maiores, a escola é o refúgio alimentar, né? A escola é que garante que aquelas crianças ali tenham acesso à alimentação, né? E aí coloquei para vocês a cartilha e coloquei também um resumo, né? Porque ela é bastante grande. Cartilha, então, é como se fosse o guia alimentar para a população brasileira, é um guia, né? Para as gestoras aí, nutricionistas do município, sigam aquilo ali para a alimentação dos escolares. Aí vocês fizeram a prova 2. E aí veio a questão da soberania alimentar, né? A questão, então, da semente de liberdade, que nós assistimos juntos, comentamos, conversamos bastante, do quão é importante isso, né? Sem semente não existe alimento, do quanto a preservação dessa semente é importante, né? A preservação, a disseminação, a troca, né? Entre as pessoas. E aí veio, então, eu coloquei uma aula com o professor Dalmeiro Silva, que é sociólogo, e que ele fala em alguns pontos, como nós somos aqui a região agrícola, né, sempre vai ter essa referenciação do modo de vida rural. Não sei se vocês assistiram a aula, mas foi uma aula bem interessante, assim, que fala bastante da nossa região, né, de como que as coisas foram um dia e de como que elas estão hoje, né. E aí tivemos a aula com a Marinha sobre a soberania alimentar, né, envolvendo aí as mulheres, né, que são, então, atoras, né, não coadjuvantes, mas principais nesse processo aí de conservação, né, e de produção de alimentos verdadeiros, de produção mais limpa, sustentável, né, a importância de utilizar menos agroquímicos e tal, que a gente tanto fala, né? Talvez nisso aí, então, as mulheres estejam
despertando antes, né, e puxando à frente nas propriedades, nos locais onde elas estão. Isso é bem importante, né, porque no final das contas, quem prepara a alimentação de uma família, quem tem essa preocupação maior, né, sempre, na maioria dos casos, é a mulher. Então, se vê avanços, né, bastante importantes nos lares aí, no meio rural, em função da presença feminina e de se dar conta, né, de que aquilo ali é importante. Nossa, assim, na minha experiência, fazendo os cursos, né, nas comunidades rurais, nos locais, assim, que a gente fez aqui em Três Passos, em vários locais, a gente sempre via, assim, uma questão de que a mulher, como é que eu vou explicar isso? A gente ensinando a fazer um suco de laranja com cenouras, vários sucos diversos, nutritivos, né? E elas relatando que seria difícil implementar isso na família, no dia a dia, e aí eu perguntava assim, mas como, se vocês têm, né, tanta fruta, tanta coisa na propriedade, por que não fazer? Aí, uma vez, uma me respondeu assim, porque quando a gente compra refrigerante na cidade, no mercado, as crianças ficam felizes da vida, porque daí a gente está sendo mais parecido com eles, com vocês que moram na cidade, dá autoestima para as crianças tomar refrigerante. Aí eu fiquei assim, sem resposta, vou responder o quê, né? Bem difícil, porque do ponto de vista psicológico, ela tá certa, né? Daí tomavam refrigerante todo dia. Professora, eu acho isso um absurdo. Eu vejo muita gente, sabe, que também tem por um monte de pé de bergamota, pé de laranja e deixam de comer, sabe, nas propriedades deixam de comer muitas vezes por preguiça de ir lá tirar ou sei lá, eu tenho tantas outras coisas para fazer, deixa. Aí quando vê passou a época, já não tem mais e não comeu, sabe? Tá lá por tá. Tem muita gente que faz isso também. Que nem, ou falta de lugar para armazenar também o suco, que nem a minha sogra. Agora ela não tá fazendo mais, mas ela fazia muito de tirar bergamota e processar ela e guardar o suco, né, congelado, né, para ir tirando do congelador. Só que agora não tem mais dois congeladores, só tem um, estragou. Daí ela não tem como guardar, né? Só que ela faz um dia, né? E também muitas vezes o trabalho de ter que processar essa fruta, né? Às vezes a pessoa não tem um processador, daí a preguiça de pegar um espremedor de fruta e lá espremer para fazer suco, né? E muitas vezes as pessoas deixam de fazer por preguiça, eu vejo isso bastante. E esse fator psicológico, eu vejo que hoje em dia as pessoas são muito, como é que eu posso dizer, fracas psicologicamente falando, né? Na minha época não tinha muito escolher, assim, a mãe fazia aquilo de almoço, tinha aquilo de almoço para comer, era para comer. Hoje em dia, eu fulano não come milho, eu não vou botar milho na comida, só por causa do fulano. A mãe colocava de propósito, agora tu vai aprender, tu vai comer, tem isso de almoço, tu vai comer. Depois, só ali pelas 4 horas vai ter lanche de novo. Hoje em dia, não, a criança não quer almoçar, ela não almoça, às 1h30 ela tá com fome, a mãe vai lá e dá uma porcaria para ela comer, pra ela ficar quieta, parada e encher o saco, né? E acontece muito isso, e eu acho isso muito triste. Falta muitas vezes a autoridade da mãe e do pai. As pessoas têm medo de xingar o filho, de mandar, de ser o pai e a mãe, assim. A gente precisa ter um pouco de autoridade sobre as crianças. Se é o pai e a mãe, ele tem que ter. Só que é deixado muito livre, as crianças escolherem fazer o que elas quiserem, só que elas não têm ideia do que é certo e o que é errado ainda. É o meu ponto de vista sobre o assunto. Bom, com certeza tu tem bastante razão na tua fala, mas, sabe, eu fiquei assim, só um pouquinho, eu fiquei sem resposta, sabe, nessa questão dessa mãe, né? Ai, eu respirei assim, eu pensei, o que eu vou falar agora, né? Eu fiquei chocada, assim, com aquilo, na verdade, aquilo talvez quem mora, às vezes, no meio
tem uma distorção tão séria, né, tão agravada de que a vida deles é tão ruim que não é verdade aquilo, sabe? Porque daí eu disse, meu, tudo que eu mais queria era ter acesso a tantas frutas e coisa como vocês têm para fazer em casa, eu não tenho, tenho que ir no mercado comprar, né? Para ver se dava um choque assim de distorcer aquela coisa, porque, meu, é muita falta de autoestima mesmo, sabe? Daí a mãe me falar que daí tá. Pô, eu já vi várias vezes no mercado, a gente identifica quem é do interior e quem não é, né? Os carrinhos cheios, né? Cheio de refrigerante, aquilo dá uma. Não que não possa tomar, sabe? Mas, meu, é uma coisa assim que é bem chocante para quem recebe. Eu fiquei sem resposta para ela. Digo, meu Deus, sabe? Tem tudo ali para ter uma bebida saudável, né? E me carregam fardos e fardos de refrigerante para casa. É bem complicado. Pode falar, Dani. Tipo essa questão de desculpa para não guardar suco, como a Milena falou, como a gente já vinha discutindo, a gente escutar, eu sempre escutei, né? Ah, não posso guardar suco porque não tem lugar no congelador e não sei o quê. E aqui em casa era a mesma função de nós fazia guardar, tinha só suco de uva para tomar natural quando fora da época, né? Porque é o que a gente guardava pasteurizado. Aí, esses dias eu resolvi tentei fazer suco de laranja, também pasteurizei, botei em garrafa de cerveja, botei uma tampinha em cima e deu certo. Claro que deu Agora certo. eu vou tentar fazer com limão também para ver o que dá. O Pelo limão menos tu isso corta porque isso, a tenta, vai ficar muito amargo, acho. A laranja até vai, né? Mas o limão não sei. Tem que testar, né? Então, assim, ó, pensem a missão de vocês de ajudar a mudar isso, sabe? Esse pensamento tão, assim, distorcido, né? Da maioria da população. Ter vergonha, às vezes, daquilo que é o mais saudável, daquilo que é o mais recomendável, daquilo que é o mais natural, sabe? É bem. A gente que está do outro lado, então, vamos dizer que está na cidade meu, aqui em casa a gente faz 500 quilos, 600 quilos, 1.000 quilos de uva, processa, faz o suco. Jabuticaba esse ano, nossa, que eu colhi de jabuticaba nos pés dos outros, que diz o micharia, nos pés dos outros, porque não tem jabuticaba, mas que me deram as jabuticaba, fiz tudo suco de jabuticaba. Bergamota e laranja, agora é época, pego os baldes e vou lá um amigo nosso ali que tem bastante, não vem se carregar e trazer e fazer, né, para as crianças tomar um suco com pura vitamina C, gente, né, e daí me dizer que disso muitas pessoas que moram no meio têm vergonha, é incabível isso aí, não tem como, é muito, é triste demais. Mas, enfim, Ô, temos Fê, que pensar, oi, complementando ali o que a Milena falou, e digamos ali, ela comentou que o pessoal prefere não fazer o suco ou porque são preguiçosos. Eu acho que não, acho que é falta de hábito. Não conhece a importância, falta de instrução, de porque saber. eu acho que o pessoal que mora na agricultura, eu acho que são muito trabalhador. E eu acho que eles não têm instrução, eles não têm conhecimento da importância que é um suco de qualidade, um suco natural para poder guardar e ter e fornecer para a família. Eu acho É que isso, não cai tem muito. conhecimento, professora. Eu acho que É, falta o conhecimento, falta ter, digamos assim, uma disciplina incentivo. nas séries iniciais ali que falasse isso aí, sobre a importância e a qualidade do suco. Lá no quinto, sexto ano ali, acho que ali teria que ter uma disciplina que fosse abordar, fazer uma abordagem sobre a importância aí de uma alimentação de qualidade. Aí eles já iam crescer com uma outra mentalidade, porque hoje vai pegar uns jovens aí de 16, 17 anos, eles
eles acham importante, digamos assim, ostentam tomando uma Coca-Cola, tu me entende? Pois é, isso é triste, gente. E daí, assim, eu lembro que no projeto que nós desenvolvemos aqui na Escola Érico, com as meninas que faziam normal, né, que foram 2 anos de projeto Tempero da Vida, fazendo receitas e trabalhando a questão alimentar e tal. Aí elas iam relatando, mas daí elas iam relatando que elas tinham, daí nós falávamos, não, mas é justamente isso, né? Elas tinham vergonha, sabe? Vergonha é o termo daquilo. Eu digo, mas isso que vocês sabem ali fazer, ou esses ingredientes que vocês têm, né? É isso que a gente precisa para fazer as receitas, né? Aí elas vinham tudo envergonhadas, né? Principalmente para trazer, tipo, banha, né? Ou ovo de colônia, ou isso. Mas é isso que a gente quer. Isso é bom, isso é o bonito, isso é o que dá o sabor, o que dá, né? Fazer um alimento de verdade. Mas não foi fácil, sabe? Para desmistificar isso, para tirar essa na verdade é uma baixa autoestima. Por quê? Porque na televisão não se ouve falar que que tem de agro, né? É, que isso é bom. Já viram uma propaganda dizendo que ovo colonial é a melhor coisa do mundo? Que, sabe? Não tem isso. Então, eu imagino que o pior massacre, né, que faz as pessoas ter essa baixa autoestima com relação à sua alimentação e onde elas moram e o que elas fazem é a mídia, sabe? É o que aparece na TV. Aparece na TV. Quem é feliz abre uma lata de Coca-Cola. Né? Quem é feliz come bolacha recheada. Quem é feliz, não sei o quê. Agora não sei quem levantou a mão primeiro, a Milena ou o Douglas. Também não sei, mas posso falar primeiro. Fala, Douglas. Prof, eu concordo com o que o Edson colocou. Eu acho bastante importante essa questão de ensinar a pessoa desde pequena, porque, tipo, eu não tive uma formação assim na escola, em casa também não era tanto. E eu sei que começa, tipo, ó, daí vai, a criança lá na escola vai ver, dá pra fazer suco disso, suco daquilo. De repente faz na escola, experimenta e chega em casa e já fala pra mãe, eu não vou fazer porque eu não vou gostar. E eu acho que isso tinha que trabalhar a família toda em conjunto do que só uma pessoa, porque aí aquela pessoa vai levar a ideia para casa, já vai ter 3, 4 dizendo que não vai querer, não vai, já por fim a pessoa já nem tenta fazer, porque já de começo não teve incentivo, cara. Sim. E Mas outra. aí, Douglas, tu sabe que não vai ser fácil lidar com a família inteira, né? Vai ter que Alguém tem que separar. começar. Alguém tem que começar, né? E isso é bem a questão da educação alimentar. Outra coisa que aconteceu ali durante o projeto, que eu sempre, durante um período grande, agora eu não estou fazendo, sempre fiz o kefir, né? A fermentação do leite pelo kefir, né? As leveduras, tá? Aí eu levei no dia da oficina de laticínios para a gente fazer, então, acho que nós fizemos queijo frescal e mais patê e manteiga e várias coisas, e eu levei, então, um fermentado de kefir para preparar o iogurte de kefir e a bebida láctea, né, que é tipo Yakult, né, mesma coisa. Aí filtrei lá o fermentado, coloquei a laranja, era suco de limão de laranja, não sei. Adicionei mel e fiz na shakeira, assim, é uma delícia. Ninguém queria provar. Não, as meninas não queriam nem provar. Daí fui, né, explicando o que tinha ali, porque além, né, ali no kefir tem os micro-organismos que são
benéficos, eles são nutracêuticos, eles fazem o intestino funcionar bem e fica bom, não é uma coisa ruim, né? Mas tive que argumentar um tempão explicando para daí botar nos copinhos pequenininhos para elas provarem. Não queria. Aí depois provaram, gostaram. Mas aquela primeira coisa de dar o contra, né? De dizer que não é bom, que não quer nem provar e que não sei o que, fazer aquela cara de fui, né? E não é assim. Aí depois gostaram e fica realmente bom. E não sei o que as pessoas não fazem. Sim, eu tenho kefir em casa. Eu e minha mãe consumimos bastante porque faz muito bem para a saúde e aumenta a imunidade, né? Exatamente. E que nem eu também fiz curso normal e eu sei bem como é que é a realidade de dar aula e de tentar incentivar as crianças a comerem coisas saudáveis, mas que nem eu disse antes, não é questão de preguiça, é questão de comodidade. As famílias, muitas vezes, a mãe trabalha, o pai trabalha fora, chega em casa, não quer ter que fazer tudo aquele preparo, porque é trabalhoso fazer uma comida natural. E a maioria não tem, tá cansado e não quer fazer aquilo. É mais fácil comprar uma coisa pronta e dar para a criança comer. E se não é desafiado, o principal, a escola tem o dever de apresentar isso para os alunos e deve ser feito quanto antes, quanto mais pequeno, melhor. A gente constrói boas práticas alimentares na infância, para depois que eles estiverem grandes, eles terem aquilo como hábito. Mas o principal é a função da família para fomentar essa incentivo, né, a criança a comer. A criança vai comer o que o pai dela e a mãe dela comem. Que nem eu tenho uma sobrinha que ela só come o que o pai come. Ah, o meu pai não come milho. Ai, não como milho. Meu pai não come tomate. Ah, eu não como tomate. O que o pai dela não comer, ela não come também, a filha, né? E daí, que nem queijo, ela não quer nem experimentar queijo, porque o enjoado do pai dela não come queijo, sabe? Ela não come nada de saudável, só porcaria e só as mesmas coisas, só massa, arroz e carne, sabe? Não diversifica, sabe? E daí o pai tem aquele, sabe? Deveria ser conscientizado as pessoas também adultas, elas não têm muitas vezes noção do que elas estão fazendo de malefício para as crianças. Ah, que tem vitaminas, que hoje em dia pode comprar vitamina e dar de suplementação para a criança. Mas não é a mesma coisa que ter um hábito alimentar saudável. Para que tu vai ter que comprar vitamina se tu pode desenvolver um hábito alimentar saudável e fornecer as vitaminas para a criança através do alimento, né? Não precisa estar dando suplementação para a criança, sabe? Isso é muito triste. Eu vejo muitas vezes as crianças, elas estão saudáveis aparentemente, mas elas têm deficiências de vários nutrientes e que são importantes para a formação tanto do cérebro, porque elas estão formando o cérebro, né? Para a aprendizagem delas é importante, para o crescimento delas é o principal, né? O crescimento da criança. Tem que tratar uma criança bem para depois ela se desenvolver um adulto saudável. Se tu não trata uma criança adequadamente, depois ela cresce um adulto cheio de doença. Eu tenho um primo meu que ele tomava leite o tempo todo. Leite, 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 leite. Criança, ela tomava demais, em excesso, sabe? E e comia só porcaria, só leite, só porcaria, só leite, só salgadinho o tempo todo. E que hoje em dia, eu acho que tem uns 15 anos, já tem problema de estômago. Vive em médico com problema de estômago, tendo que tomar omeprazol. Pensam que é novo? Por quê? Porque desde criança entupiam ele de leite, enchiam ele de porcaria e não adiantava a gente dizer, não faz isso, não faz isso. O pai e a mãe incentivavam, sabe? Eles que forneciam para a criança. Sempre assim, né? A criança não vai comer o que não tem em casa, o que não o que não é disponibilizado para ela. Pode falar, Eduardo. Você fala da Milena, eu lembrei, antes da pandemia eu morava com uma senhora e as netas pequenas dela sempre estavam lá. A mais velha, de 5 anos, é bem isso que ela disse, queria mamadeira e chocolate, e isso eu não como, aquilo eu não gosto, e não experimentava nada. E a pequenininha, de 2 anos e meio, ela dava uma olhada do que a outra, que ajeitava, ela queria. Chegava 2 horas, 11 horas, ela olhava assim, tem que fazer almoço? Eu tô com fome, eu quero comida. E não era assim porcaria. Ela pedia, né? Que ela queria feijão, ela queria arroz. E então realmente muito da educação que é dada. Porque a mais velha era mais feita às vontades, né? Enquanto era filha única.
E a pequena não, a pequena ela realmente, ela pedia a alimentação mesmo, feijão, arroz, carne. Então, realmente, isso é muito da educação que se dá e que depois a pessoa carrega para a vida, né? Exatamente, por isso também a recomendação pediátrica, né, é de que até os 2 anos de idade, criança alguma do planeta tenha contato com o açúcar. Então, vocês concluam aí agora o que vocês vão pensar a respeito disso, mas é justamente para não já acostumar o cérebro com o doce, né? E depois você não tira mais aquilo. E não tendo contato com açúcar, também notei, assim, crianças que não têm esse contato. Eles têm muito mais preferência por uma fruta, por uma coisa mais natural do que pelo doce. Chega a rejeitar depois da cidade. Eu já vi criança dizer, não quero chocolate, de não comer, assim. Preferir uma fruta. Exatamente. Não é à toa, né? Que essas regras e normas, elas são estudos científicos, né? Não é assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria achou que até 2 anos não pode ter, ou o ideal é não ter o contato. Não é isso, não é para ter mesmo, porque os efeitos vêm logo ali na frente, né? Mas então tá, gente, a nossa revisão acho que foi bem jóia. Eu vou pedir para vocês assim, ó. Alguém mais quer falar? Tudo bem, então, professora. Só ia Vocês complementar estão ali. em. Fala? Não, eu ia só complementar ali que eu também nunca tive muito contato com açúcar, né? Inclusive, até hoje, meu café é sem açúcar, né? E às vezes pergunto, "Mas não vai botar açúcar?" Eu disse, não, café para louco não precisa açúcar. Então, somos dois que não tomamos café com açúcar. Para que botar açúcar no café? Tira totalmente o sabor, o aroma nem, mas o sabor do café, vai estragar o café botando açúcar. Então, gente, vocês estão aí em 55 indivíduos participantes da disciplina, tá? Já que nós discutimos tudo isso durante o semestre, né? São várias informações, são várias, assim, os subsídios que vocês tiveram contato, que vocês participaram, né? A turma é bem participativa, assistiram tudo que foi solicitado, né? A gente vê isso na resposta que vem, tanto na participação em aula, quanto no cumprimento das atividades e tal, né? Aí eu vou pedir para vocês se dividirem agora em duplas, tá? E um grupo pode ser um trio. E eu vou deixar essa próxima aula da semana que vem. Deixa eu só achar aqui. Vocês vão fazer um projeto para mim, assim, do que, qual é a ideia que vocês têm que poderia promover a segurança alimentar ou a soberania alimentar, tá? Um projeto... Oi. A senhora vai anotar agora os nomes? Não, eu vou deixar para vocês se organizarem. Tá bom. Tá? Então, hoje é 14, então, a aula da semana que vem, 21. No dia 28, vocês têm a prova, né? Terceira prova. Então, vocês têm essa semana, a próxima semana, né? Que vai ser 21, para colocar. Vou dar o prazo até dia 28, daí para vocês colocarem essa tarefa no sistema, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um projeto com o quê? O que tem no projeto, né? Título. O título, a introdução, objetivo geral,
os objetivos específicos e a metodologia, tá? Como que vocês vão fazer, executar a ideia que vocês tiveram para promover, né, a segurança alimentar ou a soberania alimentar. E aí pode ser, assim, projetos que envolvam a abrangência do meio que vocês estão inseridos, né? Pode ser a família, como a gente está falando muito da educação alimentar, pode ser no âmbito do bairro, pode ser da cidade, né? Pode ser a nível do Rio Grande do Sul, pode ser também a nível de Brasil, não precisa ser, né? Mas bem, assim, livre, tá? Porque a gente precisa pensar, a gente já sabe, já viu os problemas que nós temos, né? E isso foi muito discutido, vocês já estão a par disso. Agora, então, o objetivo dessa atividade é fazer vocês pensar em duplas, né, em possíveis soluções, que podem ser em pequeníssima escala ou em grande escala. Profe, Oi. podemos ser o trio, eu, a Tatiana e a Alana? Pode. Então, daí todos os outros se organizam em duplas, tá? Ok. E aí vocês só vão fazer isso, vão escrever, né? E vão postar lá, vou abrir o espaço com a tarefa, né? Isso vai fazer o quê? Nós pensarmos, né? Nem que seja em duplas ou no trio, o que fazer, né? Porque existem milhões, né, de possíveis soluções para as coisas, tá? E para nós enriquece muito, é bom a gente ver todas as ideias que virão, né? Porque a solução também, os problemas somos nós que criamos, e a solução para eles também muitas vezes está, né, dentro de nós, está na nossa mente, na nossa ideia, né, para a gente resolver ou amenizar, né? Que é uma situação bastante complexa, e vai muito tempo para a solução disso. Mas a gente pode criar ferramentas, né, para minimizar isso e começar, de certa forma, a resolver. Certo, gente? Entenderam tudo? Então, tá bom. Um grande abraço, bom trabalho. Semana que vem, então, não tem aula. Fica para vocês trabalharem nesse projeto. E a próxima atividade de vocês, então, é a prova. Tá bom? Boa semana. Um abraço e até mais.